Ministro, parabéns pela palestra, com muita clareza, também com muita coragem de abordar assuntos importantes ao país. Então, eu encerro com brilhantismo esse evento da mesma forma brilhante. Então, eu começo. Eu anotei aqui fiz algumas anotações do que o senhor falou, e o senhor, eu vou ser um pouquinho ousado respondendo uma pergunta que o senhor fez, que se há uma agenda oculta do Ministério Público Federal, né, que lhe permita tomar conta de atribuições de outros órgãos, né, e eu lhe respondo, essa agenda existe e ela não é oculta. Faz tempo que ela não é oculta. O nosso procurador da República, geral da República, já fala com muita clareza que tem monopólio da investigação policial, da investigação. Falou isso recentemente. O Ministério Público sempre disse que tinha um monopólio da ação penal. E ele vai além agora. E eu conto aqui a vocês todos uma experiência profissional. Eu trabalho em Brasília e tenho, por força do local em que trabalho, participado de reuniões na 2ª Câmara de Revisão do Ministério Público Federal. E, nessas reuniões, eles não têm tido nenhum cuidado até de esconder o projeto. Eu recebi um documento, um caderno que se diz para a modernização da investigação criminal, e que ali está muito claro que o objetivo do Ministério Público é dominar a investigação e subordinar a polícia, com todas as letras e com todas as proposições legislativas que eles pretendem impor. O problema é que eles não fazem isso, eles não vão esperar, e nem têm esperado, a legislação. O Congresso Nacional votar a legislação e ela ser sancionada pelo presidente da República, como está escrito na Carta Política. Eles estão fazendo isso com interpretações, avançando nas interpretações. E eu, durante todo esse evento e os eventos que nós temos acompanhado, o Ministério Público Federal tem sofrido grandes críticas. E eu espero que chegue uma hora em que o Ministério Público possa fazer a reflexão por que está recebendo tantas críticas de tantos membros de tantos órgãos. A gente precisa, a sociedade precisa que o Ministério Público faça essa reflexão. Não está fazendo bem à sociedade. Eu vejo aqui os alunos, e falo diretamente aos alunos, vocês estudam, eu também estudei, bastante doutrina produzida por membros do Ministério Público, doutrinas que serviram para muito, mas muito bem desse país. O Ministério Público é um órgão importantíssimo para o país. Ninguém nega isso. Só que jamais, nenhuma doutrina vai poder sustentar que órgãos públicos, porque o poder público é único, façam concorrência e acham bom ou boa essa concorrência. Não é bom para a sociedade que órgãos públicos façam concorrência de atribuições. Primeiro, porque é um assunto do próprio TCU, jogar dinheiro público fora. Primeiro, por isso. E segundo, se o poder é único, ele não pode competir entre si, sob pena de um atrapalhar o outro, de haver uma canibalização das atribuições. Isso só faz mal ao país. Então, repetindo, ministro, a agenda não é oculta. Infelizmente, ela nunca foi tão clara, e eu espero que, em algum momento, ela possa ser suspensa. Bom, continuando, eu iria fazer uma pergunta sobre, o senhor falou aqui, sobre cooperação e sobre o seu apreço pela rede de controle.
Eu iria fazer uma pergunta, porque eu considero que a Polícia Federal é um importante órgão de controle do Estado, que bom que se diga. Como que essa rede de controle, ou se essa rede de controle está adaptada para trabalhar hoje com o marco normativo que existe? Uma rede de controle, e aí eu vou até emendar uma pergunta que foi feita pela plateia, que vai muito a calhar. Como poderia a CGU fechar um acordo de leniência com uma empresa que envolve o próprio chefe do Executivo, que vai muito a calhar com a Polícia Federal? Como pode a Polícia Federal trabalhar, direcionar os seus recursos, escolher as suas prioridades, se ela responde muito fortemente ao Poder Executivo? E aqui eu não estou defendendo, e nem inicio nenhuma defesa uma defesa de independência da Polícia Federal, e nem de nenhum órgão de controle, mas sim de níveis de autonomia para esses órgãos que formam o que o senhor chamou de rede de controle. Então, eu faço a pergunta que eu li. Obrigado. Bom, eu entendo que a rede de controle ainda está engatinhando, ela é muito incipiente, mas eu penso que é uma boa ideia. Eu penso que, a partir do momento em que ela estiver funcionando plenamente, ela tende a ser um dos instrumentos mais importantes de intercâmbio de dados e de informações e de experiências para permitir que não haja retrabalho. Vocês imaginem, se a Polícia Federal tiver condições de ter acesso em tempo real às informações que estão nos autos dos processos do TCU, se o TCU tiver a possibilidade de ter acesso em tempo real às informações da Receita, da Polícia, do Ministério Público, do COAF, eu tenho certeza absoluta que o nosso trabalho tende a ser muito mais efetivo. Porque, percebam, o Tribunal de Contas da União pode muito. Ele tem muitas atribuições, e a Constituição, exatamente para fazer frente a essas atribuições, lhe concedeu muitos poderes. Mas nós não temos, por exemplo, o poder de quebrar sigilo bancário. Nós não temos, por exemplo, o poder de quebrar sigilo telefônico. E vamos ser claros, ninguém dá recibo de corrupção. Ninguém trata de corrupção num restaurante abertamente. A corrupção ela é tratada na coxia. A corrupção ela é feita ela é praticada de maneira escondida. Portanto, ou nós temos mecanismos, e vejam, não estou pedindo que venha uma modificação legal para dar ao TCU esse poder, mas é preciso que existam mecanismos para que nós possamos solicitar, mediante cooperação, de novo, cooperação, solicitar aos órgãos que têm esse poder de realizar investigações dessa natureza. Eu me preocupo muito, e você tocou num ponto bem delicado, eu me preocupo muito com uma certa seletividade nas informações que são compartilhadas entre os órgãos. Eu li com muita preocupação uma notícia na Folha de São Paulo, recentemente, de que, no caso da Odebrecht, algumas informações que chegaram nos investigadores não foram formalizadas nos autos. E, evidentemente, que se elas não são formalizadas nos autos, quando há o compartilhamento de informações, os outros órgãos do Estado não têm acesso. Então, imagina que uma determinada informação chega aos procuradores. Se os procuradores simplesmente não formalizam aquilo e dão acesso à polícia e ao Tribunal de Contas, como é que nós poderemos
tomar conhecimento desses fatos e, eventualmente, apurar se esses fatos são verdadeiros ou não e de que maneira eles impactaram num determinado superfaturamento. De modo que eu tenho muita preocupação com isso. Eu acho que existe a necessidade de se aperfeiçoar muito os marcos normativos que hoje estão em vigor. Eu penso que as negociações de delação premiada tinham que ser todas documentadas, filmadas, sob pena de nulidade. Não é possível que agente do Estado se reúna 1, 2, 10 vezes com o advogado e com o delator para depois se formalizar apenas 10% daquilo que foi conversado. É preciso que haja um registro de tudo aquilo, até para que seja possível fazer o controle. Porque, senhores, isso é uma regra básica, elementar da sociologia e da ciência política. O poder não se autocontrola. Não é à toa que, quando os revolucionários franceses estabeleceram que a separação dos poderes era o melhor mecanismo para um Estado civilizado, falava-se ali, aderindo à tese de Montesquieu, que era necessário criar um sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, como os americanos chamam, exatamente para permitir que as instituições fiscalizem umas às outras. Porque, como o poder não se autocontrola, ele sempre tende ao abuso. E se o poder tende ao abuso, é preciso que existam instrumentos de governança e de accountability, ou seja, de supervisão e de controle, para que esse poder seja fiscalizado por outros órgãos. De modo que, quando você fala de rede de controle e me pergunta se os marcos regulatórios, os marcos normativos da rede de controle são satisfatórios, a minha resposta é não. Mas eu penso que o fato dessa rede ter sido idealizada, existir, e, ainda que de maneira insuficiente, ela já esteja mostrando alguns resultados, nós podemos marchar em curto prazo para esse aperfeiçoamento que é necessário. Agora, com relação à segunda pergunta, como é que se faz, como é que a população pode acreditar num acordo de leniência celebrado por um órgão vinculado ao Poder Executivo, quando é investigado o próprio chefe do Poder Executivo? Aí nós precisamos voltar àquelas lições clássicas da burocracia estatal de Max Weber. Na realidade, a administração pública é formada de níveis de controle burocrático e hierárquico exatamente para permitir que o príncipe de plantão não tenha o controle integral da máquina. E aí eu penso que o que serve de alento para a população, para a sociedade civil, é exatamente o fato de que os agentes, os delegados de Polícia Federal, os escrivães de Polícia Federal, os promotores, os procuradores, os magistrados, os ministros do TCU, eles têm, no caso daqueles que não são nem magistrados, nem membros do Ministério Público, eles têm estabilidade, e, no caso dos magistrados e dos membros do Ministério Público, tem vitaliciedade. Na realidade, se nós considerarmos a realidade brasileira, a estabilidade, de certa forma, se assemelha à vitaliciedade, porque é muito raro você ver um servidor público ser demitido no Brasil, se não for por um caso, uma falta muito grave. Não se demite servidores públicos assim, por um mero capricho de um superior hierárquico. Então, em última análise, as garantias que a Constituição e que as leis dão aos servidores públicos no Brasil, e aqui eu abranjo todos, elas, sem dúvida alguma, permitem um nível de independência. Agora, naturalmente,
que esse nível de independência ele pressupõe a existência de condições adequadas de trabalho. E aí era o que eu falava antes de entrar aqui com o delegado Rony. Ele me dizia que hoje existem 400 vagas de delegado, 600 vagas de delegado, e conforme avança a PEC da Previdência, há uma tendência de mais 400 delegados se aposentarem, e aí nós chegarmos ao fim de 2017 com 1.000 cargos vagos de delegado de Polícia Federal. Isso é um número dramático, porque se o efetivo já foi de 15 mil e hoje é de 11 mil, e nós tivermos mais 1.000 cargos vagos... 1.700 delegados. 1.700 delegados. Vocês vão cair para 1.300 no Brasil todo. Então, vejam, evidentemente que isso é um fator relevante. Agora, eu dizia também, o problema é que a crise fiscal deu ao governo pelo menos o pretexto para não preencher essas vagas. É difícil você ser contra o discurso a desculpa de que como é que eu vou fazer concurso se eu mal tenho dinheiro para pagar salário dos que estão aí, né? Portanto, é preciso, não é algo simples. Eu tenho certeza que você não me fez uma pergunta, você me fez uma provocação, e eu vou responder também com uma nova provocação. Se eu tivesse a resposta, eu me candidataria a presidente do Brasil. Como não tenho, eu continuo como ministro do TCU. Tá, ok. É que o senhor usou duas palavras muito interessantes no início, dois adjetivos para qualificar os delegados de Polícia Federal, que são desassombrados e devotados, né? E eu, como delegado de Polícia Federal, e vejo os meus colegas em investigações tão importantes e depois ficarem eles assombrados com as consequências, inclusive nem tanto pessoais, mas as consequências para o órgão, a gente vai continuar batendo na tecla de que a gente precisa de uma proteção institucional, inclusive para a rede de controle, né? Continuando, eu vou até dizer o nome, porque o participante fez questão. Ele diz: senhor ministro, me chamo Delmiro, o combate à corrupção demonstra seriedade e tem prendido mais corruptos. Pergunta: o que tem feito quanto à devolução ao erário público do que foi adquirido ilicitamente? Excelente pergunta, Elmiro. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Na realidade, o combate à corrupção se dá em diversas camadas. Nós temos uma camada que é da investigação penal, que, portanto, resulta num processo criminal que, lá na frente, no julgamento feito pelo Poder Judiciário, pode resultar numa condenação ou numa absolvição. Mas nós temos também uma outra esfera, que é a esfera da recuperação do dano. E eu disse ali do púlpito, quando fazia a minha exposição, que o Ministério Público, de maneira pioneira e de maneira corajosa, que merece os nossos aplausos, merece a nossa estima, capitaneou muito bem essa responsabilização penal dos culpados. Claro, com apoio da polícia, mas eles, de certa forma, junto com o juiz Moro e com a força-tarefa da Polícia Federal, capitanearam essa seara criminal. Ocorre que o ressarcimento ao erário não se faz com a mesma velocidade da investigação penal. Eu costumo dizer que, enquanto a investigação penal se dá de forma digital, o ressarcimento ao erário e o julgamento no judiciário se dá de modo analógico. Então, nós temos um problema de compatibilidade, porque a investigação ela é em tempo real. Nós estamos aí na 46ª fase da Operação Lava Jato, e o TCU continua, e vejam, isso não é porque o TCU está falhando, mas é porque uma auditoria
ela requer níveis de confiabilidade que permita ter se chegar a um número com o mínimo de segurança, porque você vai condenar alguém a devolver aos cofres públicos um valor. E se esse valor não for um valor confiável, o que vai acontecer é que essa empresa vai contratar um perito e vai derrubar no Poder Judiciário aquele valor que foi identificado pelo Tribunal de Contas. Portanto, os auditores têm uma metodologia para fazer essas auditorias. Nós temos um rito próprio para chegarmos a esses números, e após a condenação feita pelo TCU, aí sim o acordo no TCU vale como título executivo extrajudicial e vai para a execução fiscal, inscrição endividativa e execução fiscal. O que ocorre, fundamentalmente, é que o TCU tem adotado inúmeras medidas cautelares, principalmente bloqueando os bens daquelas empresas que não fizeram acordos de leniência. Eu, por exemplo, julguei recentemente um caso de Angra 3. Nós identificamos um superfaturamento somente no módulo de montagem eletromecânica. Nós identificamos um superfaturamento de aproximadamente R$1 bilhão. Esse 1 bilhão, quando nós colocamos a correção monetária, os juros e a multa que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União prevê, esse número aí pode chegar a 2 bilhões com correção e, portanto, com a multa a 4 bilhões. Eu devo levar em breve para o plenário do TCU a proposta de bloqueio dos bens das empreiteiras, exatamente para, de maneira cautelar, assegurar que, quando a tomada de conta especial chegar ao fim, essas empresas tenham patrimônio para devolver ao erário. Evidentemente que o que mais assombra as empresas, o que as empresas mais temem, nem é a condenação à devolução, porque elas sabem que isso aí, quando for para a execução fiscal, leva 5, 10 anos para o dinheiro voltar aos cofres públicos. Elas temem mais a declaração de inidoneidade. Eu costumo dizer que o TCU tem uma bomba atômica em suas mãos e é preciso saber a hora de detonar essa bomba. No caso de Angra 3, nós declaramos a inidoneidade de 4 empresas de grande porte. Isso é algo inédito na história do tribunal. Nós declaramos a inidoneidade da UTC, da Queiroz Galvão, da EBE e de uma quarta que eu não vou lembrar qual era. E, portanto, essas empresas ficam impedidas de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. Em última análise, o que o TCU fez? Condenou essas empresas à falência. Aí as empresas falam, olha, mas se vocês nos declararem inidôneas, como é que nós vamos devolver o dinheiro aos cofres públicos? Portanto, vocês não podem fazer isso. Na verdade, isso é um argumento ad terrorem para que o TCU não utilize essa arma poderosa que é a declaração de inidoneidade. No fundo, o que as empresas querem é nem devolver o que roubaram e nem serem declaradas inidôneas. E aí eu dou uma resposta simples. Olha, a legislação brasileira permite a desconsideração da personalidade jurídica, os estudantes estão em contato com isso, certamente já estudaram esse tema lá em Direito Empresarial, permite a desconsideração da personalidade jurídica para que a administração vá no patrimônio pessoal dos acionistas controladores. Então, não tem problema, se a Odebrecht quebrar, nós vamos no patrimônio do doutor Emílio Odebrecht, nós vamos no patrimônio pessoal do doutor Marcelo Odebrecht. Se a Andrade Gutierrez quebrar, não tem problema, nós iremos no patrimônio pessoal do doutor Sérgio Andrade. Se a UTC quebrar, nós iremos no patrimônio pessoal do dono da UTC. Então, esse argumento ad terrorem não me assusta de modo algum. Existem no ordenamento jurídico ferramentas para impedir que essas empresas simplesmente não devolvam nada. Eu tenho muito receio apenas que uma eventual tese de que o acordo de leniência eventualmente celebrado por um dos órgãos possa dar anistia
contra o valor total do dano. Eu acho que todos nós, cidadãos brasileiros, temos que ser contra essa possibilidade. Não há como admitir no ordenamento nacional que um órgão de Estado dê anistia a uma empresa. O que esse órgão pode dizer é: você vai pagar esse valor aqui a título de acordo de leniência, ele serve como uma antecipação do valor total que você tem a devolver. Se o Tribunal de Contas da União, que é quem dá a última palavra sobre danos causados ao erário, encontrar um número maior, então você, no final, terá que pagar a diferença. Nós não podemos, de modo algum, aceitar anistia a empresas que, durante décadas, roubaram, saquearam os cofres públicos. Ok. Bom, ministro, tem mais 5 perguntas aqui, não vai dar tempo. O doutor Rony já está ali quase tendo um probleminha, né? O doutor Rony já piscou para mim, para de piscar para mim, doutor Rony. O cerimonial já está pronto, então eu só encerro agradecendo mais uma vez a sua contribuição com o nosso evento, e a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal teve a maior honra de recebê-lo aqui. Obrigado.